E aí, galerinha, voltamos para mais um bloco de Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Vimos no bloco passado a questão das políticas públicas no Estado que tem que ser aplicada. Vimos a questão da família substituta, não é isso? E agora a gente vai dar um saltinho, tá? Vai dar um saltinho. Parou, acho que no 30, deixa eu ver aqui, a gente parou no 33. Aí agora a gente vai pular dentro daquilo que eu já comentei com vocês, tá? Vamos para o artigo 53, a partir do artigo 53, que vai trabalhar os direitos à educação, o direito à cultura, o direito ao esporte e o direito ao lazer. Então a criança, só lembrando, tudo isso aqui a gente já viu por parte. Artigo 4º, artigo 15º, então tudo isso, artigo 16º, né? Tudo isso está dentro aí, a gente vai especificar ali. Por quê? Até então a gente tratou o que chamamos princípios fundamentais. A gente deu uma ideia chamados princípios fundamentais. E agora não. Agora a gente vai especificar, abranger, ampliar esses princípios fundamentais. E começamos por direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Então vamos lá. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, não é? Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, a gente vai ver que, não é? A criança não, mas o adolescente ele pode trabalhar sim, tá certo? Lembrando sempre que na Constituição diz, lá no artigo 7º, que menores de 16 anos não podem trabalhar, salvo a partir dos 14, na condição de aprendiz. Então vejam, criança não pode trabalhar. Quem trabalha, na verdade, é o adolescente na condição de aprendiz. Então, assegurando-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, aí preste atenção que a LDB diz, que é a LDB, Lei de Diretrizes de Base, aquela que regulamenta a educação. Lá no artigo 4º ele diz, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, mas próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Então, na verdade, o que a LDB está dizendo? Que o poder público tem que disponibilizar uma escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, mas próxima da residência da criança. Mais próximo da residência da criança. Tá certo? Vamos lá. Direito de ser respeitado pelos seus educadores. Então, muito cuidado, Você que é professor. Cuidado com essas brincadeiras, que às vezes você tira com a criança em sala de aula. Cuidado, porque isso pode, não é? Passar, inclusive, para a concepção de um bullying. Cuidado, você é educador. Então, primeiro educador, tem que tratar todos iguais e sem brincadeiras. Eu já vi professores, eu fiz história também, não é? Ensinei história da quinta, na época, que eu ensinei isso 2000, 2001. Depois você teve a mudança, né? Aí, mas na minha época eu ensinava da quinta à 8ª série. Ensinei história. E eu vi alguns professores brincando com as crianças, adolescentes,
inventando apelidos. Não pode. Não pode, tá certo? Então, criança e o adolescente deve ser respeitada pelos seus educadores. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Veja só que interessante. Então, a criança e o adolescente pode não concordar com os critérios avaliativos de você, professor da escola, e recorrer à Secretaria da Educação do município, Secretaria da Educação do Estado ou ao próprio MEC. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Olha que coisa interessantíssima aí. Você tem o direito, como criança e adolescente, participar de entidades estudantis, de grêmios estudantis. Isso é importante, pessoal, porque vai te desenvolver a criança, vai desenvolver a criança, o adolescente, politicamente. Aí, essas ideias que a gente está ouvindo por aí, né? A questão da política. Criança não pode fazer política. Tem que fazer política sim. Tem que aprender política. Porque se ele aprende política na escola, vai aprender a votar direito e a colocar, a ter discernimento para colocar as pessoas certas, não é? Nas eleições. Então a pessoa, quando a criança não tem essa idade, quando a adolescente, ela fica tapada, não é? Tapada. Então ela tem que entender os aspectos da política, tá certo? Isso é importantíssimo para o seu desenvolvimento social, intelectual. Acesso à escola pública gratuito numa próxima à sua residência, que é o artigo 4º da LDB. Parágrafo único. É direito dos pais responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, é um direito do pai. Então, saber como a escola é uma escola que busca o aspecto construtivista, não é? Então, tem vários aspectos aí pedagógicos. Então, você tem que saber, ó, eu quero saber, a escola o que é construtivista, por exemplo? Eu acho interessante essa pedagogia. Então, eu quero que minha criança esteja dentro dessa pedagogia. Ou então, ó, eu discordo. Então, isso é importantíssimo dentro do processo pedagógico. Que não pode, pessoal, haver algumas loucuras de pais. Por exemplo, eu vi uma vez uma reportagem que o pai tem um livro, não é? Um livro pedagógico que é visto durante o vestibular, e alguns pais, por conta de sua ideologia política, não queria que esse livro fosse aplicado na escola. Peraí, pelo amor de Deus. Deixa a tua ideologia política para você. Não atrapalha a educação do teu filho, não. Bora lá. Artigo 54. É dever do Estado. Olha aí, é dever do Estado. Obrigatoriamente do Estado. Assegurar a criança e do adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Inclusive lá no artigo 7º, ele fala da questão da gratuidade até os 5 anos de idade. Então vai lá no artigo 7º, 7º da Constituição Federal. Você vai ter uma leitura bem legal sobre isso. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. É a famosa acessibilidade, que a gente não vê isso. Né? Então, as escolas ainda não existem profissionais capacitados para atender esse dispositivo, a chamada acessibilidade,
Aí a gente vê exemplos como surdos, mudos, deficiência visual, cadeirantes, autistas, né? Então, tudo deveria estar dentro da escola pública com profissionais especializados, mas infelizmente ainda não tem. Atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Aí, ó, o que é que diz a Constituição? Vê só o que diz a Constituição lá. Artigo 208. Educação infantil em creche pré-escola, crianças até 5 anos de idade. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, a Constituição ele fala até 5 anos de idade e o ECA ele fala de crianças de 0 até 6 anos de idade. Então, cuidado aí, então, nesse tópico aí, que no Estatuto da Criança e do Adolescente é até 6 anos de idade. Vamos lá. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Muito interessante isso. O que é direito público subjetivo? É porque o Estado ele tem um dever de te dar. Se o Estado não te dá esse direito ao ensino obrigatório e gratuito, você pode entrar judicialmente. Entrar com ação judicial para que o Estado preste esse direito que é teu, não é? Que é teu criança e adolescente. Então, seus pais, obviamente que você não tem capacidade postulatória, mas os seus pais devem entrar com ação judicial para exercer esse direito. Então, o direito subjetivo é esse. É um direito que nós temos e se não for recebido, não for garantido, o indivíduo tem direito a entrar judicialmente para recebê-lo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Então, principalmente em municípios, né, a gente vê que isso não é aplicado. Mas lembre-se, você como pai, você como mãe, você como tutor, você tem o direito subjetivo de entrar com ação contra o município, contra o Estado. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Preste atenção, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais, chamada e zelar junto aos pais pela frequência à escola. O que acontece muitas vezes? Tem alguns pais que matriculam os filhos para ter acesso aos programas sociais. Aí matriculou e tira as crianças. Vão ser responsabilizados. A gente vai ver lá na questão das infrações, tudinho, quais são as responsabilidades dos pais. Então, o problema, cara, é porque não é aplicado. Então, o que deveria ser feito? Preste atenção. Você já passou por vários exemplos disso aí. Uma criança tá lá, ó, limpando, você parou o carro, a criança foi lá e começou a limpar o vidro do teu carro. Pode isso? Pode não. O poder público deveria estar lá e dizer, olha, peraí, tá fazendo o que na rua? Tá na escola não, é? Pegava a criança, correto, levar para o conselho tutelar e analisar a responsabilidade dos pais. A responsabilidade dos pais. Por quê? Se a criança não está na escola, a responsabilidade é dos pais. Só que o Estado fecha os olhos, o Estado é omisso, aí, ó, as crianças, ao invés de estarem matriculadas, estão na rua, limpando seu carro,
vendendo bala, vendendo confeito, não é? Então, totalmente errôneo. Por isso que a gente, alguns, quando lê, mais uma vez, quando lê o ECA, diz, é realmente o ECA. Mas não é por conta da lei. A lei é excepcional. O problema é o poder público, que é inerte, é falido. Bora lá. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. A LDB diz, no seu artigo 5º, o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, né? Baseado no parágrafo 1º, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Vamos lá, continuando. Artigo 60. O artigo 60, ele começa a falar da questão do trabalho. Trabalho em relação ao menor, trabalho em relação à criança e do adolescente. Lembre-se que há minutos atrás eu dei uma pequena explanação e agora a gente entra realmente no ponto específico disso aí. Então vamos lá. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, preste muito bem atenção que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos. Então, como menor aprendiz, ele manda, vide a Constituição Federal, vide o artigo 7º, que eu disse a vocês. Então, é vedado qualquer trabalho aos menores de 16 anos e os maiores de 14 anos podem trabalhar, desde que seja na condição de aprendiz. Só lembrando que no mesmo dispositivo que fala isso, determina o seguinte, que os menores de 18 anos e maiores de 16 podem trabalhar? Pode, desde que não seja em horário noturno, perigoso ou insalubre. Está lá no artigo 7º da Constituição, fala sobre isso. Então, menor de 18 anos, maior de 16 anos, pode trabalhar? Pode, desde que não sejam em horário noturno, perigoso ou insalubre. Menor de 16 anos, pode trabalhar? Não. Só na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Artigo 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Primeiro, garantia de acesso à frequência obrigatória ao ensino regular. Então veja só, você tem aquele ensino regular normal e você tem o ensino técnico profissional, né? Hoje você tem um amplo, né? Tá muito mais amplo esse ensino técnico profissional que na minha época que eu estudava. Então hoje você tem vários cursos técnicos profissionais, mas eles devem estar, caminhando lado a lado com o ensino regular. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Horário especial para o exercício das suas atividades. 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. É justamente o que eu estou dizendo a vocês, né? Eles não recebem salário, né, o menor aprendiz. Eles recebem bolsa, porque não tem contrato de trabalho, com vínculo empregatício. 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Inclusive, ele pode, não é, ser segurado como facultativo, ou seja, começar a depositar lá pagar o INSS como segurado facultativo.
Ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. Normal. 67. Ao adolescente empregado aprendiz em regime familiar de trabalho. Veja só, adolescente, viu, pessoal? Adolescente. Empregado aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido a entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. Grife isso aí, pensa nisso, observa bem o artigo 67. Aquilo que eu disse, ó, trabalho noturno, realizado, que é o adicional noturno, né? Realizado entre 20 das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Perigoso, insalubre ou penoso. Agora, só cuidado com o seguinte. Se você vê a Constituição, o artigo 7 não fala em trabalho penoso. Ele fala noturno, insalubre ou perigoso. O Estatuto ECA que fala em atividade penosa. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Então não é qualquer trabalho, não é qualquer local que ele vai ficar para trabalhar, para desenvolver a sua atividade profissional. Então tem que verificar isso. Então, em um ambiente, por exemplo, onde se vende bebidas, por exemplo, negativo. Realizado em horários ou locais que não permitam a frequência à escola. Artigo 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo sob a responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente ou que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Aí o parágrafo primeiro, preste atenção. Entende-se por trabalho educativo, grife isso aí, grave isso aí. Entende-se por trabalho educativo atividade laboral, laboral trabalho, em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Então, quando esse jovem for exercer essa atividade laboral, deve-se ter como ponto principal dessa atividade exigências pedagógicas relativas ao seu desenvolvimento pessoal e social e não aspectos produtivos, ou seja, aspectos do trabalho. Vai trabalhar? Vai. Então, observe-se aspectos pedagógicos que desenvolvam a criança e o adolescente socialmente e não só buscando o aspecto produtivo do trabalho, que é difícil, né? Os caras, é muito complicado, é muito difícil, mas isso é o correto em ter, tá certo? Então, artigo 68, presta atenção nesse parágrafo primeiro, que geralmente cai em prova. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Como eu disse para vocês, eu estou adoentado, tá? Então realmente tá difícil a gente dar todo o conteúdo. Então são 24 minutos. Geralmente a gente termina as aulas, né? 30 minutos, 29, 30 minutos. Mas eu vou dar uma paradinha aqui, né? Porque já chegou no meu limite, eu não estou conseguindo mais raciocinar. A gente vai dar essa paradinha nesse bloco para ver as questões, tá certo? Então, até mais.